Bom dia a todos. Nós estamos aqui na TV Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo, que tem a grande satisfação de receber o palestrante espírita Arthur Valadares, que vem nos dar uma pequena entrevista e hoje irá desenvolver um seminário do Quinto Evangelho. Arthur, seja bem-vindo a Florianópolis mais uma vez. Obrigado. A nossa casa, na comemoração dos 110 anos que fizemos agora no dia 20 de janeiro. E contando com a tua presença aqui, nós nos sentimos muito prestigiados. Você vai hoje fazer um seminário sobre o Quinto Evangelho. Poderia nos dar só uma tinta do que vem a ser isso? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, pela oportunidade de estar aqui nesse momento especial para casa. É sempre uma alegria ver uma casa mais do que centenária. É a prova viva aí de que a mensagem do Mestre tem sido vivida, tem sido levada adiante, porque só assim realmente uma casa consegue se manter por tanto tempo, quando esses laços e esses pilares do Evangelho do Cristo a sustentam, Mais do que a obra no espaço e no tempo, é a obra dos corações. Então a nossa gratidão de estar aqui, e justamente a gente propôs-se a conversar sobre esse tema do Evangelho, dada a sua importância para a nossa vivência espírita. E essa temática, propriamente, esse título, nasceu de uma mensagem que líamos de Emmanuel há algum tempo, em que ele nos fala desse quinto evangelho. Ele diz: existem os 4 evangelhos que nós estudamos, que são aí o testamento de luz para a humanidade, e o quinto, que, no caso, somos nós próprios, esse quinto que estamos escrevendo, um evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos ao longo da vida, do dia a dia, com os próprios testemunhos, a grafar nas páginas da vida, para que a nossa vida se converta na principal tradução e revelação de Jesus aos outros corações. Então, esse foco do que o estudo do Evangelho ou da doutrina enquanto Evangelho redivivo deve nos levar a grafar isso tudo em nós mesmos. Bom, o Arthur Valadares é um dos colaboradores do NEP Paulo de Tarso, em São Paulo, São Carlos, São Paulo. E nós aqui na nossa casa temos também um grupo, o NEP Floripa. Que bacana. Que já está funcionando aí há um pouquinho mais de um ano. E é uma satisfação dupla da equipe do NEP e da equipe da casa, da qual nós fazemos parte também. Nós estamos realmente muito felizes de ter você aqui. E aproveitando, nós observamos que a quantidade de suicídios e de problemas emocionais na juventude está muito grande. A nossa casa, praticamente todas as semanas, recebe pedidos de que se ore pela família, por alguém que não é espírita, mas sempre alguém traz essa informação, Alguém que está passando por um problema porque um jovem suicidou. E isso está ficando muito frequente. Aproveitando que você é um jovem, que você já tem uma bagagem nessa idade tão grande de trabalho na doutrina espírita no Brasil todo e fora, gostaria, meu irmão, que se pudesse dizer alguma coisa para a juventude, para que eles saiam desse estado que estão vivendo, excesso de informações erradas, bullying, uma série de coisas. Isso, de certo modo, os Espíritos nos haviam previsto um pouco. Tem inclusive aquela mensagem em Obras Póstumas acerca da regeneração da humanidade, em que eles nos falam que com, digamos assim, a intensificação desse processo de transição e todos os conflitos que ele haveria de gerar, todas as mudanças, com essa pressão haveria de aumentar, e muitos, pela falta dessa experiência interior mais profunda, dos recursos que poderiam lidar com isso, acabam optando por essa saída, aparentemente uma saída, mas que se revela, na verdade, um caminho ainda de mais dor e de decepção. Então, nesse sentido, é muito importante que, diante de um entorno, de um contexto de profundas crises e transformações, que é natural no processo de mudança, especialmente em escala global, como vivemos agora na Terra, como o Espiritismo nos ensina, é imprescindível que nós criemos internamente uma vida interior, uma governança do nosso mundo interior que possa fazer frente a todas essas injunções exteriores que muitas vezes quererão nos abafar, quererão
nos desequilibrar, nos tirar do foco e da meta pela qual nós estamos aqui novamente na matéria. Então eu me lembro nesse sentido de uma frase, né, de Guimarães Rosa, na sua grande obra magna, Grande Sertão Veredas, que é uma obra de uma metafísica, de uma análise espiritual muito bonita, em que ele trata ali da questão do sertão, que é o mundo ao nosso redor, e ele diz assim: ou você governa o sertão ou o sertão te governa. No sentido de que ou a criatura desenvolve uma vida interior profunda, transbordante, que se sobreponha a tudo que seja obstáculo e dificuldade exterior, ou essas dificuldades exteriores adentram o seu mundo interior e muitas vezes a levam ao desespero, ao desequilíbrio, né? Ou nós governamos muito bem o barco, aprendemos a governá-lo pela tempestade, em meio à tempestade, ou a água então adentra o barco e o barco vem a sossobrar. Então é mais ou menos isso, a importância, como a gente vai ver, por exemplo, em Leon Denis, a própria doutrina de um modo geral, da gente ter esse cuidado, essa vigilância com a nossa alma, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Cultivar, portanto, a oração como recurso indispensável, como a terapêutica mais fundamental da alma, essa fonte de forças que nunca nos são negadas, que nunca nos faltam. A meditação, enquanto conhecimento de nós mesmos, aprender a conviver com o silêncio, não a solidão, apenas fugir do mundo, mas ter momentos de solidão. Porque a gente vive tão envolvido pelos convites, pela rotina, que a gente não para estar conosco mesmo, para ouvir as vozes interiores, para ouvir o que esse mundo interior está vivendo e está passando. Nós vivemos num mundo em que muitas criaturas não conseguem parar 5 minutos e estarem com elas próprias. Elas sempre precisam buscar algum outro estímulo externo. Por quê? Quando paramos, a voz interior assoma, os conflitos vêm à tona, e é então que a gente precisa olhar com humildade, com coragem para eles. Então aprender a ter momentos de meditação, momentos de estar conosco mesmo, sair um pouco do mundo virtual, que muitas vezes alimenta essa ilusão que temos sobre nós, de que as coisas estão bem, quando na verdade não estão. É preciso olhá-las com coragem e com humildade. Então a oração, a meditação, um trabalho no bem, seja onde, como for, numa religião propriamente ou não, um trabalho assistencial, enfim, conviver com as dores de outros corações, porque isso redimensiona as nossas próprias, isso faz um processo profundo de mudança de perspectiva e de valores em nós. A gente vê que os nossos fardos são mais suportáveis, são assim menores do que a gente julgava que eram, a partir do momento que a gente convive com outras dores, a partir do momento que a gente passa a exercitar o nosso coração no amor. É como se abríssemos comportas da nossa alma e permitíssemos então o fluxo da vida, que leva consigo os adoecimentos, aquela água parada das emoções em desalinho, dos pensamentos fixos e não felizes. Então a gente permite essa purificação do nosso mundo interior. Então trabalhar no bem, se envolver no bem, ocupar a mente. Essas ideações suicidas, essas sintonias menos felizes com outras mentes do mundo espiritual, elas se nutrem muito da ociosidade mental, quando não aplicamos de fato, não ocupamos a mente em algo que edifique. Portanto, a importância do estudo também, a importância do trabalho, enfim, são alguns ingredientes para a gente construir uma vida interior transbordante, de modo que essa nossa vida interior possa governar o sertão, o mundo fora, e não o sertão se sobrepor à nossa vida interior. Aí a criatura consegue de fato tomar as rédeas da vida. Eu acho que tem uma frase forte nesse livro, que o sertanejo, antes de tudo, é um forte. É um forte, ele precisa aprender a ser forte. Peregrinar pela terra e aprender a ter essa resiliência. Exatamente. Arthur, nas tuas andanças aqui pelo Brasil, fora, a tua identidade com os jovens é muito importante. E dentro dessa conjuntura hoje, vamos chamar assim, de uma certa concorrência, o mundo material e o mundo espiritual, na nossa espiritualidade, que mensagem a gente pode trabalhar, porque a juventude é o futuro do espiritismo, é o futuro do próprio cristianismo, e do seu evangelho. O que fazer dentro desse quadro que é extremamente, pegando esse momento de regeneração, de turbulência que estamos vivendo, como você colocou aqui, do suicídio, mas também de agregar o jovem e dar que as casas também deem oportunidade para que eles ocupem os espaços
E os cabecinha branca começam a ficar mais no conselho. Mas eu acho importante isso que você falou ao final, porque é converter também esse futuro no presente. Eu acho que essa foi uma grande visão que Paulo teve. Se pensarmos em Paulo, talvez ele tenha sido um dos primeiros ali no cristianismo nascente a realmente ver esse imenso potencial da juventude. Se pensarmos nos seus colaboradores principais, nós vamos ter Tito. Quando ele conhece Tito ali em Antioquia, Tito era bem jovem ainda, por volta de 20 anos, depois veio a ser um grande colaborador dele. Nós temos o próprio Lucas, que ele conhece bem jovem também em Antioquia. Depois, na primeira viagem na região da Galácia, ele conhece Timóteo, aquele que veio a ser seu filho espiritual, à época com 13 anos. Até o Marcos também. Exato, o próprio João Marcos, que fez a primeira viagem. Teve mais divergências com ele, mas... Ele foi importante no sentido de moldar o Marcos, preparando para o futuro, né? Então, ele teve essa visão de fazer do jovem o presente, envolvendo, agregando a tarefa. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter essa visão de que há muitas pedras preciosas a serem buriladas, esperando a oportunidade do trabalho para burilá-las, né? Exatamente. Às vezes a gente fica associando muito digamos assim, a possibilidade, o potencial do trabalho à idade ou à experiência, quando o próprio Kardec nos diz que não necessariamente a apreensão da doutrina depende de idade ou grau de instrução, porque ele fala da maturidade do senso moral. Sim. Então é esse olhar de envolver, de perceber que o trabalho é o grande depurador e aperfeiçoador, e dar autonomia para o jovem, para ele tocar um trabalho, envolvê-lo na palestra, seja onde for, numa atividade, numa proposta, até para que eles renovem a casa no sentido dos novos modelos de comunicação, de abrangência, que muitas vezes aqueles mais velhos têm dificuldade até de lidar com esses novos recursos de conectividade, de possibilidades que nós temos. O jovem já traz esse know-how e, aliando isso ao espiritismo, né, a coerência, a experiência dos mais velhos, porque é importante que as gerações elas troquem, né? Às vezes o jovem tem também aquela postura de voltar-se um pouco contra, resistir, o mais velho de ficar na resistência, mas é importante que haja um caminho de mão dupla, uma via de mão dupla, né? A experiência instruindo a juventude com idade para aprender com a experiência, trazendo também o know-how das atualizações do mundo e das possibilidades, sem prejuízo do conteúdo. Então acho que um aspecto é esse, né? Claro que nós temos muitos convites, muitos chamamentos exteriores que têm buscado desviar aí, né, os jovens principalmente, mas aí está o nosso papel de investir em qualidade, de investir em integração, em acolhimento, porque é o que de fato o mantém aqui. Sim. Não é simplesmente abrir uma atividade, mas é que ele se sentir acolhido ali naquela atividade. E a gente vinha inclusive conversando no carro a caminho a importância de conscientizar de fato os pais, no sentido de perceberem que a evangelização, seja da infância ou da juventude, a grande tarefa é deles, a casa é uma complementar, mas muitos jovens afastam-se justamente porque vem uma incoerência entre o que é proposto para eles lá e o que vem no lar, em casa, e isso gera uma resistência, um distanciamento. Então, conscientizar como nunca a família como um todo desse papel dela de também fazer essa ponte com a doutrina espírita. Extremamente importante. Importantíssimo. Muito importante. O que representa o Evangelho para você? Nossa, aí é até difícil, né? Mas eu acho que assim, o Evangelho é vida, né? O Evangelho, ele é esse pão das almas, ele é essa fonte de água viva, ele é aquilo que de fato nos nutre. É pensar o Evangelho no sentido de que nós não seguimos palavras ou textos, nós seguimos uma vida. O Evangelho é a vida do Cristo. É a vida que nos foi dada como exemplo de uma vida que é o caminho da integração com as leis divinas e, portanto, da nossa realização mais profunda, das conquistas mais efetivas e da felicidade mais duradoura da nossa alma. Então, se fosse para resumir o Evangelho, eu resumiria com aquelas palavras de Jesus mesmo no Evangelho: vida abundante. É isso que ele veio nos conferir a todos aqueles que se abrem a ele. Exatamente. Berto, durante a sua vivência no movimento espírita, no espiritismo, o que mais lhe marcou? Ora, foram várias coisas, muitas pessoas, muitas histórias. Eu acho que uma coisa que me marcou muito, até aproveitando a questão dos jovens, né, foi o esforço da minha mãe. Se hoje estou na caminhada, devo muito a ela, porque aquilo que se pede, né, dos pais, quando a gente fala isso, não é perfeição, isso não se pede por enquanto de nós, né, mas a coerência. Quando a gente vê o esforço daqueles que nos conceberam, que nos deram a oportunidade da vida, por serem pessoas melhores, por minimamente ou dentro dos seus máximos esforços
viverem aquilo que tem tentado nos transmitir. Isso marca o coração de um filho de uma maneira assim que não pode ser descrita. Então esse exemplo dela, esse esforço dela, como do meu pai também, por me apresentarem esse caminho, isso foi um dos grandes impulsos que me fizeram aí retornar ao caminho espírita, essa perseverança dela, né? Essa atuação dela de no momento propício me dar lá o Paulo Estevão e fazer uma guinada na minha vida, isso me marcou muito. Professores muito queridos, que quando a gente entra nessa caminhada, o alto na sua misericórdia, ele vai colocando as peças, ele vai colocando as circunstâncias. Então ter tido professores como Simão Pedro, né, que foi para mim uma influência muito importante, assim, perceber no fundo o quão grande é a misericórdia quando os nossos olhos se abrem, quando a gente entra no caminho como o cego de Jericó e volta a ver, perceber que o auxílio sempre esteve, sempre estará ali. Eu acho que isso é o que nos mais marca, né? E analisando a história do espiritualismo, como diz Arthur Conan Doyle, né? Ele vai de Swedenborg até o século XX, mas a história da humanidade sempre teve esses elementos que deem sustentação e um caminho. E o caminho, né, como diz Leon Denis, sempre foi o mesmo. Isso, é o reto. Todas tiveram divergências, inclusive o cristianismo. Né? Você entrou na doutrina, mas lendo Leon Denis para depois ler Kardec. Foi, Leon Denis foi uma grande influência no princípio, né, como Paulo Estevão, e depois fui beber na fonte de Kardec. Isso aí. Que é uma curiosidade, e ele como profundo estudioso do Evangelho, eu me emociono muito no Sermão da Montanha. Não sei o que tem ali. Você poderia dizer assim, algumas palavras do Cristo ali naquele momento? Olha, a gente pensar no contexto, né, em que o sermão foi trazido, isso está lá no livro Boa Nova, quando Jesus, no capítulo 11, dialoga com Levi, antes um pouco do Sermão da Montanha. Mas o Sermão da Montanha é, até por isso na montanha, no monte, o ápice, poderíamos dizer, né? Jesus ali fala à posteridade, aos séculos infinitos, a todos os sofredores, a todos os peregrinos da vida e dos caminhos humanos, deixando esse rastro de luz imortal, de esperança, de consolo, mas também de desafio. Tem uma frase que eu gosto muito do Espírito Mariano, no livro Falando da Terra, que ele diz assim: a palavra do Cristo no Sermão do Monte contém mais desafio do que consolo. Porque ali Jesus fala não só aos sofredores, mas também aos discípulos, principalmente ao discípulo, ao coração que já se abriu, ao coração que quer avançar, subir o monte como ele subiu. Por isso, a par do consolo, Jesus consola desafiando, porque ele sabe que a felicidade nasce do subir e do galgar, que não é possível alcançá-la sem avançar. Então acho que por isso que o sermão se tornou esse ápice da espiritualidade, talvez o texto mais belo e mais profundo, o próprio grande. Então tem uma razão, né, de ser da gente emocionar. Sim, claro. Jesus resume toda a sua doutrina. Ali está ali o cerne, cerne, o contexto, isso. Eu, às vezes, algumas pessoas que não são espíritas e estão ainda muito assim perdidas na vida, e ainda ligadas às suas religiões, eu digo, se concentre só no Sermão da Montanha, que ali você já vai começar um caminho. É uma porta de entrada. De entrada. Né? Uma jornada. E até uma observação de Gandhi em torno do Sermão. Exato, Sim, ali está a síntese de tudo. Arthur, nossos microfones, nossa TV à sua disposição, sua mensagem, que se quer acrescentar alguma coisa. Só gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, parabenizar a casa, que venham muitos decênios mais, quiçá, né, mais um século aí de trabalho com Jesus. E nesses momentos de desafio, pelos quais todos passamos, individualmente e coletivamente, que possamos nos lembrar do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, da esperança, da fé que o Cristo veio nos infundir, convidando-nos a manter bem acesa a chama da caridade e convidando-nos a avançar. Porque, como falávamos, se há ali esperança e consolo, há também o grande chamado da vida, o grande imperativo. É preciso avançar, sede perfeitos. Avancemos para Deus, avancemos no aperfeiçoamento, porque na caminhada está a beleza de todo o processo e a grandeza do carinho e do amor de Deus que nos envolvem a cada passo. Então, muita luz e muita paz a todos. Arthur, mais uma vez, obrigado. E vamos agora nos deliciar com o teu seminário. Conversar um pouquinho, né? Vamos lá. Beleza. Muito obrigado. Até logo a todos vocês.